Olá, pessoal. Então, retomando o assunto sobre os metais, nós começamos vendo a imagem da Serra do Carajás, no estado do Pará, onde a gente pode ter a dimensão da impactação ambiental que é a escavação do minério de ferro. A partir daí, nós temos a matéria-prima para a produção do aço. Passa depois por um processo de produção onde a gente produz o ferro, aço, liga para a construção civil. O processo de fundição ele é totalmente mecanizado, né? E ele recebe o ferro gusa ou aço gusa líquido a 1250 graus Celsius para que eu possa fazer as outras etapas da indústria de produção. Algumas propriedades térmicas que esse material tem, ele influencia diretamente nas propriedades mecânicas. Então, vocês podem ver nessa ilustração que nós temos à nossa esquerda os tratamentos térmicos, no meio a finalidade que eu tenho para esse tratamento e à nossa direita o processo que é feito. Então, só dando um exemplo, o primeiro tratamento térmico é o recozimento. A finalidade do recozimento é remoção de tensões, deixadas no aço pelo trabalho a frio. Ele diminui a dureza, as tensões de escoamento e ruptura e amolece o aço. E esse processo é feito através do aquecimento, seguido de resfriamento no próprio forno lentamente, ou seja, vai diminuindo gradativamente a temperatura. Então, esse é só um dos exemplos do tratamento térmico. Então, nós temos vários outros, como vocês podem ver, e aí depois, com calma, vocês vão observando e fazendo a leitura sobre cada tratamento, a sua finalidade e o processo que é feito. As propriedades físicas dos metais, que são as mais importantes do ponto de vista da utilização na construção civil. Então, nós temos primeiro a ductibilidade, que é a propriedade física dos materiais de suportar a deformação plástica sobre a ação de cargas sem se romper ou fraturar. Então, é a capacidade dele suportar bastante a deformação antes dele se romper. Ela é caracterizada pelo fluxo do material sobre a ação de uma tensão cisalhante, que você já conhece essa forma de tensão da disciplina de resistência de materiais. E ainda nós podemos observar que o material dúctil é aquele que se deforma sob tensão de cisalhamento. Alguns exemplos: o ouro, o cobre e o alumínio são metais muito dúcteis. O oposto do dúctil é o material frágil, é o material rúptil. Então, nós temos um material que tem bastante a propriedade de ser dúctil, e o oposto a essa propriedade é o material rúptil, que é quando o material se rompe sem sofrer grande deformação. Em metalurgia, a ductibilidade é a propriedade que apresenta em alguns metais e ligas metálicas quando elas estão sob a ação de uma força, podendo estirar-se sem romper, transformando-se em fio. Os metais que apresentam essa propriedade são denominados dúcteis, e ao contrário do dúctil, é rúptil, que se rompe sem sofrer grande deformação. A tenacidade é uma outra propriedade física, aonde o impacto necessário para levar um material à ruptura é medido. Se o material é tenaz, ele pode sofrer um alto grau de deformação sem se romper. Então, esta propriedade é a tenacidade. Tal energia, denominada tenacidade, pode ser calculada através da área no gráfico de tensão-deformação que vocês já viram na disciplina de resistência de materiais. Portanto, basta integrar a curva que define o material, da origem até a ruptura, eu tenho o valor da tenacidade. Segundo a tenacidade, um mineral pode ser friável, maleável ou sêctil. O friável, que é frágil ou quebradiço, é aquele que pode ser quebrado ou reduzido a pó com facilidade. Um exemplo é a calcita ou a fluorita. O material maleável, ele pode ser transformado facilmente em lâminas. Um exemplo, o ouro.
E o material sêctil pode ser facilmente cortado com canivete, um exemplo também o ouro. O dúctil pode ser transformado facilmente em fios, o ouro também é um exemplo disso. O flexível pode ser dobrado, mas não recupera a forma anteriormente, um exemplo disso é o talco. E o material elástico ele pode ser dobrado, mas recupera a forma anterior, um exemplo as micas. Bom, como nós já vimos anteriormente, a classificação do aço ele está feita em 3 categorias, o CA25, CA60 e CA50, tá? Como nós já dissemos, esses números 25, 50 e 60, eles são referentes à resistência que o aço apresenta, tá? Obviamente, quanto maior esse número, mais resistente é o vergalhão de aço. Os vergalhões, como nós dissemos já anteriormente, eles são vendidos em barras retas ou barras dobradas de 10 a 12 metros de comprimento. E eles são cortados e dobrados no formato necessário no canteiro de obra para nós fazermos as armações das estruturas de concreto. O uso de tela soldada em lajes e piso, tá?